enfim. Vou colocar aqui. Saitinho de áudio. Tá bom. Vamos achar um lo-fizinho aqui, bem de boa. Ótimo. Então, olá pessoas, como vocês estão? Tudo tranquilinho, mais ou menos, meio bad. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para não perder o costume. Bora lá, eu acho, não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que hoje a gente finaliza esse artigo, ou pelo menos é o que eu espero, finalizar o artigo, né? Vou ter que dar uma revisada onde a gente parou e tudo mais, mas a ideia é finalizar o artigo e daí semana que vem, se tudo der certo, a gente inicia com outro artigo. Fechadinho? Não vou me mutar, vou manter minha voz por enquanto assim. Até o dia que alguém dá um feedback e falar que minha voz é chata e prefere mutado, vou deixar sem mutar. O dia que derem esse feedback, eu me muto e deixo só o lo-fi. Mas eu acho que de recados iniciais era isso. Deixa eu ajeitar o forest aqui no celular só para eu manter o meu tracking de leitura. Tranquilinho, vamos dar play e bora lá, né? Se eu conseguir terminar ele hoje e sobrar tempo em live, eu já ajeito aqui todas as informações e coloco no Notion, querido Notion. Tá. Pô, aqui tá no começo. Onde é que foi que a gente parou? Nas anotações, a gente parou aonde? A gente parou falando de aprendizagem simbólica, como a cognição humana, o potencial de mudar os critérios de seleção para a própria evolução comportamental e cultural, né? A gente está construindo os critérios de seleção, o que é muito interessante. Questão da consciência e tal, que a gente fez anotações, eu acho que vai precisar de mais anotações, tem essa sensação. Pá, pá, pá. Tá, essa parte toda aqui ainda não foi, meu Deus, falta tanta coisa assim, pô. Managing evolutionary process, adaptive distress, align evolutionary process with normative goals. Tá, eu não vou conseguir encaixar nessa parte nas anotações, vou ter que começar na próxima. Evolution as a conscious process. Human cognition can change the selection criteria for human behavior in cultural evolution. Aqui era um negocinho mais, né? Human distress from an evolutionary perspective. Adaptive distress. Tá, eu julgo então que é melhor a gente continuar a leitura para depois ter uma noção melhor do que fazer de anotação, né? Tudo bem. Então a gente provavelmente parou aqui no 10.2.
Nossa, deu uma viajada legal aqui, hein? These are all normal. That at times can result compared to alternative the avoidance of failure, perhaps. That these successful behaviors, however, can also lead to dysfunctional outcomes in a broader sense over longer time frames, such as excessive and stressive focus on failure or chronic relationship difficulties. Using a venerable visual metaphor in evolutionary biology called an adaptive landscape, a person with mental health problems is often like someone standing on the top of a small hill, wishing to scale a higher peak but feeling unable to do so because every step goes in a downward direction. As with a person needing to face withdrawal symptoms in order to walk out of severe substance use disorder, therapy often consists of assisting the individual in taking those downward steps until he or she reaches the upward slope of the taller peak of a healthier way of living. Ah, ok, tá. Você tá em um pico, você tem que descer esse pico primeiro para depois você subir o outro pico, né? Tá bom. The most important general point is that even when a person is without notable psychological deficits, the evolutionary process can lead to outcomes that lead to distress for self and others. Olha lá, pô. De uma forma sucinta seria isso aqui, né? Tá bom, tá bom, tá bom. In addition to forms of distress, there are adaptive and evolutionary sense of the word, but misaligned with normative goals. There are forms of distress that are more adaptive in every sense of the word because of mismatch between the current environment and the environment of evolutionary adaptedness. To use a term coined by an early pioneer of evolutionary psychology, John Bowlby. Bowlby was related to evolutionary psychology. Bowlby. I guess Bowlby is the one related to attachment theory, right? And attachment theory is basically built upon deduction of how we adapt in an evolutionary way. So yeah, it makes sense. Point. Acho que tá. As an example, from nature, when baby sea turtles hatch and dig their way to the surface of the beach, they are adapted to quickly make their way toward the sea, which is obviously adaptive. The mechanism that enables them to do this is an attraction toward light, which provides a reliable cue since reflected light from the moon and stars cause the sea to be lighter than the inland. Until the arrival of beach houses and street lamps, the interaction between adaptation to an early environment and a changed environment results in a catastrophically maladaptive behavior. Baby sea turtles hidden inland rather than seaward. There are no psychological mechanisms built into turtles by genetic evolution to cause them to correct their mistake. The only solution to the problem is subsequent evolution, resulting in adaptation to the changed environment, which in this case is unlikely to take place in time to prevent extinction, or human intervention such as collecting the baby turtles or implementing a coastal lights out policy during the hatching season. As an example, our skin pigmentation reflects a trade-off between protection against the damaging effects of sunlight and using sunlight to manufacture compounds such as vitamin D. Genetic evolution results in permanently dark skin in regions that are permanently sunny, and variably dark skin, the ability to tan, in regions that are variably sunny. Increased mobility and the cultural invention of indoor environments creates mismatch between our genetic adaptations and our current environments.
dark-skinned people unable to manufacture enough vitamin D, light-skinned people insufficiently protected from the sunlight, and so on. Only subsequent genetic evolution or human interventions, altering tanning lotions, vitamin D supplements in the diet can solve these problems. É o mismatch, né? O mismatch de gerações evolutivas, né? De tempos, digamos assim. É um tempo diferente daquela época, né? As coisas mudaram muito. A gente modificou muito o ambiente a ponto de que a evolução do ambiente, a evolução cultural, ultrapassou em muito a nossa evolução morfológica do corpo, né? Então, muitas coisas do ambiente a gente ainda não está adaptado no sentido morfológico, genético, porque aconteceram muito rápido, né? Questão dietética, questão do sedentarismo, o exemplo que ele deu aqui da coloração de pele, exposição ao sol, todos esses são exemplos possíveis, né? Todos esses são exemplos possíveis. Common behavioral health problems such as obesity and cardiovascular disease show the same process. Obesidade e doenças cardiovasculares por causa da nossa mudança de hábito que não é compatível com o nosso corpo, mas é compatível com a nossa rotina, né? The modern human environment is so different from our ancestral environments that mismatches are all around us, including many that remain to be identified. É exatamente isso aí, né, pô? Also, solutions to some mismatches can create other mismatches of their own. All things considered, agriculture was a cultural adaptation that allowed agricultural people to displace hunter-gatherers. But the agricultural diet was greatly inferior to the hunter-gatherer diet, and dietary mismatches continued to be present, such as in the overconsumption of sugar and salt. An entire class of dysfunctions are called disease of civilization because they are more common in so-called developed nations than less developed nations. Olha lá, pô. Exatamente isso aqui, né, pô? Doenças da civilização é foda, né? Mas é meio que verdade, pô. A rotina imposta pela civilização, vários aspectos culturais impostos pela civilização avançaram, mudaram muito o que a gente estava adaptado, né? E agora a gente tem que meio que fazer uma autorregulação pensando nas limitações do nosso próprio corpo, né? Schooling provides a simple behavior example. In all human cultures, enormous amounts of learned information must be transmitted across generations. Yet, in hunter-gatherer and most traditional cultures, there is very little that resembles formal schooling. Instead, children spend most of their time in mixed age groups. Younger children want to be like the older children. Older children want to be like the adults. It's the only game in town. And learning takes place through self-motivated practice and play. The same kind of play is proving to be important for social and intellectual development in addition to the transfer of knowledge. Without anyone intending it, formal schooling and other aspects of modern life have severely disrupted this natural educational process. Children are segregated into single age groups and learn from adults rather than each other. Play is highly restricted and also highly scripted by adults when it takes place at all. The loneliness and isolation that can result could easily foster anxiety and depression. Cara, essa questão da educação é muito interessante, né? Que a gente mudou tanto esse processo de educação e desenvolvimento natural para uma educação mais formal, né?
formal schooling que ele coloca aqui, que, cara, é tão diferente que, né, a gente vê aí transtornos do neurodesenvolvimento pipocam muito facilmente, mas muito facilmente, pô. Ainda mais hoje em dia, com o uso de telas, que é outra coisa absurdamente diferente, cara, absurdamente diferente. Muito interessante esse exemplo de educação. Muito, muito legal. Hum, Dá uma checadinha aqui. Mudei a câmera sem querer. Sem querer querendo. Many forms of clinically relevant behavior have all these earmarks of evolutionary mismatch. The very bidirectionality of human symbolic thinking, for example, likely evolved based on its capacity to further foster cooperation. If a speaker could emit a characteristic sound in the presence of an object, a listener might orient toward the object when later hearing the sound simply as an extension of theory of mind skills, joint attention, and social referencing. All skills that even pre-verbal human infants are relatively good at, presumably due to our high levels of adaptation to social cooperation. C. Hayes and Sanford. I want to take a look at this. Ginsburg, 2007. Que isso, cara? The importance of play in promoting healthy child development and maintaining social strong parent-child bonds. Cara, isso aqui me parece muito interessante. Vou até deixar separado porque, pô, esse é um artigo que vale a pena, hein? Rapaz. Rapaz. E Hayes e Sanford, 2014. Para a questão da cooperação social, pô. Hayes e Sanford, 2014. Cooperation came first. Evolution and Human Cognition. Você, eu não sei se é tão interessante, mas eu vou deixar separado também. Contextual behavior perspective reside under the umbrella of evolution science. In this paper, we briefly review conventional evolution science, the bear on learning behavior, concluding the behavior is now moving to the center of evolution studies. Learning is one of the main ladders of evolution by establishing functional benchmarks within which genetic adaptations can be advantage. We apply that approach to beginning future of human cognition according to a relational frame theory. Derived symmetry in coordination framing. O nariz não tá legal hoje. When combined with the idea that cooperation came before major advances in human cognition or culture, existing abilities. Tá bom, deixa aí. Deixa aí, pô. Não sei se a gente vai terminar hoje isso aqui, hein? Talvez a gente termine de ler. Agora, a anotação, não sei não, hein? Falta mais do que eu imaginei. Acho que vai ir mais uma live. Não vai ir só essa, não. Provavelmente.
That simple act of a listener would considerably extend social cooperation, such as being able to request the provision of objects from a distance. Thus, the two-way street of human symbols likely began a social process, aiding in within-group cooperation and facilitating successful competition among bands or troops. As this symbolic process became internalized and elaborated, however, they moved from facilitation of cooperation to being used in problem solving. Pô, tem alguma coisa pra eu ressaltar aqui, pra eu grifar, cara? Eu sinto que tem, mas eu não sei qual pedaço de informação exatamente fazer isso. As the symbolic process became internalized and elaborated, however, they moved from facilitation of cooperation to being used in problem solving. Once there, it would be natural to apply these increasing verbal skills to the evaluation of one's own behavior. Many of the processes that are known to be clinically toxic, such as experiential avoidance, cognitive entanglement, harmful forms of impression management, and the like, appear to be unhelpful uses of symbolic skills that evolved for other purposes. When combined with the new forms of technology also produced by these skills, people can be overwhelmed with constant exposure to painful images, harsh social judgments, and difficult social comparisons. People did not evolve to live in such environments, yes. Very, very important. I was on point with this whole part here. We're gonna have to note all of that, so yeah, we're probably not finishing it today. Maybe the reading though. The result is an epidemic of anxiety and depression in young people that shows up in the office of the clinical psychologist. Hayes 2019b. What is this reference? A liberated mind, how to pivot toward what matters. Okay. It's a reference for the general public, right? Yeah. It's a book for the general public, if I'm not wrong. To summarize, many forms of distress are caused by a mismatch between adaptations to past environments, malfunctioning in the current environment. A sophisticated knowledge of evolution is required to diagnose and address evolutionary mismatches. Once evolutionary theory is envisioned to encompass all variation, selection, retention process, and we appreciate that what counts as adaptive in the evolutionary sense of the word does not always correspond to our normative goals. Isso é muito importante, cara. O que é adaptativo evolutivamente não necessariamente corresponde aos nossos objetivos normativos, aos nossos valores morais, à nossa ética que a gente constrói para viver em sociedade, né? Então, o caminho natural de uma adaptação, de uma seleção puramente natural, né? De uma evolução baseada puramente na seleção natural, não necessariamente vai levar aos caminhos mais morais e éticos, mas a gente não precisa seguir isso. A própria cognição humana é o potencial para mudar os critérios de seleção, pelo menos a nível comportamental e cultural. A gente não é obrigado a seguir o processo de seleção natural, a gente pode fazer o processo de seleção cognitiva, seleção humana, pô. A gente pode coletivamente, cooperativamente, que é o que a gente tem feito, que é o que permitiu a gente chegar até aqui, cooperativamente decidir os melhores critérios para selecionar os melhores comportamentos e culturas baseados nos nossos valores morais e ética, né? E diversidade, pensando nos princípios
evolutivos faz muito sentido, porque diversidade vai ser sempre vantajoso, né? Você vai ter o maior arsenal à sua disposição, pensando na gente como espécie, como sociedade, como grupo, na cooperação, né? Quanto maior nosso arsenal, possibilidades de viver, de se adaptar de forma diferente, maior a chance de a gente conseguir, literalmente, se adaptar às mudanças que vão acontecer invariavelmente no planeta Terra, né? Ou nas culturas, ou seja lá no que for que vai acontecer mudança, porque mudança vai acontecer, né? Isso não é muito questionável, acredito eu. Enfim, muito importante. Then, psychotherapy can be seen as working with the client to manage multidimensional and multilevel evolutionary process wisely. Nesse contexto, a psicoterapia pode ser vista como um trabalho em conjunto com o paciente, com o cliente, para manejar esses processos evolutivos multidimensionais e multiníveis de uma forma sábia, né? De uma forma eficiente, funcional, flexível, que faça sentido para a vida daquela pessoa. In some respects, clinical psychology has been doing this all along. Just as an effective parent knows how to manage learning and reinforcement process, even if this knowledge was not acquired scientifically. So, to effective clinical practitioners have been applied evolutionary have been applied evolutionary scientists even when they were unaware of evolutionary principles. We will make this point by considering briefly a core list of key evolutionary concepts: variation, selection, retention, context, dimensions, and levels. And in each area, it is not difficult to show that these concepts have been central to clinical psychology from the beginning. Cara, essa perspectiva de uma ciência evolutiva é muito. Cara, é gigante, cara. É gigante como isso pode ser útil como um modelo teórico dentro da psicologia, onde as teorias se encaixam. É gigantemente gigante, cara. Muito gigante. Eu acho que se alguém tiver ouvindo, se alguém chegar a ouvir isso aqui, vocês não têm noção do quão gigante é isso. É muito gigante, pô. Pra história da psicologia, isso aqui é. Isso aqui é um marco, tá ligado? Porque por mais que a psicologia evolutiva já existe há um certo tempo, com vários autores, ela era vista mais como um ramo e relativamente um ramo bem pequeno até dentro dos diversos ramos da psicologia. Agora a gente está vendo como isso pode deixar de ser um ramo para ser um pano de fundo para todos os outros ramos da psicologia, o que é sensacional, porque a psicologia é uma ciência que carece desse pano de fundo. Ou pelo menos carecia. Agora a gente está tentando mudar isso aí, né? Estamos tentando mudar isso aí, mudar isso aí, mudar isso aí. Meu Deus do céu. Agora que eu vi uma coisa, eu esqueci de mudar para essa tela. Eu sou burro. Eu sou muito burro. Vocês estavam só me vendo falando atrocidades aqui. Meu Deus do céu. Eu vou até mudar o título da live. Meu Deus do céu, eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Não, 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 não. Vou ter que mudar o título da live. Nossa, cara. Eu deixei nessa tela. Ai, meu Deus. Olha como a pessoa é desligada. Eu não creio que eu tinha esquecido de mudar. Tá bom. Antes tarde do que nunca, né? Fica de lição. Deixa eu editar aqui. Pô, tá em quantos minutos de live? Deixa eu ver aqui. Tá em 30 minutos de live. Ah, eu não creio nisso, pô.
Nossa senhora, deixa eu colocar na descrição. Meu Deus do céu. Faz parte, faz parte, faz parte, faz parte, faz parte. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ô, criatura inteligente, né? Meu Deus do céu. Que criatura inteligente. Ah, eu não acredito. É muita inteligência para uma criatura só. Não é possível. Tudo bem, agora vocês estão vendo o texto. Pelo menos, ó, essa é a vantagem. Ó, vou olhar pro lado positivo. Essa é a vantagem de eu ter deixado a minha voz. E pelo menos teve algum conteúdo, teve alguma reflexão. Vocês me ouviram lendo, por mais que fosse aquela voz horrorosa. Se tivesse deixado só no lo-fi, eu poderia simplesmente até cortar todos esses 30 primeiros minutos da live, porque não ia fazer diferença nenhuma, praticamente, né? Porque vocês só iam estar ouvindo no lo-fi e me ver ali mexendo a boca sem entender nada do que está acontecendo. Não que esteja ninguém vendo a live, né? Mas, enfim. Bora continuar o texto, bora tentar terminar pelo menos a leitura desse texto hoje. Pelo menos a leitura, pelo menos a leitura. Então eu tava falando do quanto isso é grande para psicologia, né? A gente tá falando disso aqui, ó, Managing Evolutionary Process, né? Pá. Olha lá, muito interessante isso aqui, que é basicamente o que eu tava falando antes, só que sem imagem, né? E agora a gente vai começar a ver um pouquinho sobre esses conceitos evolutivos, né? Variação. It is not by accident that psychopathology has been characterized by forms of rigidity, emotional, cognitive, attention, behavioral, and so on. Without a healthy degree of flexibility, it is impossible to learn how best to adapt and prosper within any given environment. There's a lack of point here. Is it point? I guess it's a point. Anyway. Clients often enter into psychotherapy saying that they are in a rut or stuck. Experiences that lead to psychopathology tend to be those that produce narrow and rigid forms of adjustment, such as abuse, trauma, lack of social support, stigma, inconsistent punishment, and other forms of aversive control. Evidence-based psychotherapy attempts to produce health, emotional, cognitive, and behavioral flexibility so as to foster growth when encountering the mental cul-de-sacs produced by such histories. What the hell is cul-de-sacs? No idea. Most of this process of change focused on by clinical psychology are readily thought of as forms of healthy variation, such as cognitive reappraisal, mindfulness, emotional openness, attentional flexibility, trust, curiosity, and the like. Thus, the key focus of psychotherapy is often on the ability to change and modify particular dimensions of psychological events. Tá basicamente falando de variabilidade, né? O quanto é importante você ter variabilidade.
E quanto muitas psicopatologias são justamente o resultado de uma rigidez de experiências que perpassavam uma certa rigidez e impediam essa flexibilidade barra variabilidade, né? Basicamente isso. Selection. Psychopathology often address the impact of the wrong selection criteria. Addictive drugs produce euphoric feelings, but at the cost of contributions to family or work. Avoidance of environments or social anxiety self-soothes. But at the cost of social relationships. Psychopathology is a kind of evolutionary adaptive peak. Psychopathology is an evolutionary process gone awry in a specific way. It prevents further positive development via normal evolutionary process. Gone awry in a specific way. Aqui ficou estranho, né? Psychopathology often addresses the impact of the wrong selection criteria. Evolutionary Adaptive Peak. Evolutionary Adaptive Peak não é algo necessariamente bom, né? Porque é algo que você está tendo um benefício prévio agora, mas com custo alto a médio e longo prazo. O que é Ori? Isso aqui, né? Esse trechinho aqui que tá, ó, meio questionable, esse trechinho. Vamos ver o que é essa desgracinha aqui, ó. Ori. Vamos dar uma olhada. Errada, torto, oblíquo, de viés, torto ou errado. Então ele está colocando que psicopatologia é um processo evolucionário que deu errado de uma certa forma. Prevents further development via positive development via normal evolutionary process. Ele impede a continuação de um processo evolutivo a nível comportamental e cultural, né? Teoricamente, essas pessoas sofreriam a seleção natural em um contexto de seleção natural, mas como a gente mudou esse contexto através da cultura, eles sofrem uma seleção cultural, né? E comportamental. A seleção comportamental é psicoterapia, a seleção cultural, infelizmente, ainda não é muito positiva, né? É mais negativa de um ponto de vista ético e moral, considerando no geral para a maioria das pessoas, né? Não é bem visto, infelizmente. Mas isso tem mudado nos últimos tempos, né? A cultura tem mudado dramaticamente nos últimos tempos, o que é bem interessante de acompanhar. É interessante isso aqui, ó. Bem interessante. Vamos ver essa referência aqui, pô. Hayes, Sanford, Fenney, 2015. Using the functional and contextual approach of modern evolution science to direct thinking about psychopathology. Tá bom. Sem problemas. Psychotherapy explore new selection criteria with clients such as values, bro. Values como um critério de seleção comportamental do próprio indivíduo, pô. Emotional connection, intimacy, social involvement. It generally does so through symbolic process, through the therapeutic relationship itself, and through helping the client modify his or her social environment. The client is asked to consider and to contact
what life would be like if other important consequences were pursued, whether through the open-ended questions of motivational interviewing, the values exploration of acceptance and commitment theory, or the behavioral homework of cognitive behavioral therapy. What life would be like if other important consequences were pursued. The focus on successful change in psychotherapy is thus a kind of evolutionary focus. The criteria for success is the joint goal of treatment, and biopsychosocial changes are evaluated on the incremental basis. Ah, tá bom, bem interessante. Retenção, retention. At a psychological level, retention includes both a within individual component linked to repetition, inclusion of actions in larger patterns, and supported environmental changes, and a between individual component corresponding to social learning and cultural transmission. Psychotherapists increase the likelihood of retention through homework, client check-ins, diaries, self-reports, in-session rehearsals, the use of cues and prompts. Cues and prompts. Goal setting, exercises, apps, text messages, and a wide range of other methods. There is a use it or lose it principle built in nearly every clinical method as therapists focus on practice and the creation of larger behavioral patterns. Use it or lose it. Use it or lose it. Essa aí é uma realidade dura, nua e crua. Use ou perca. Pior que é assim, né, mano? Se não tiver demanda, haverá perca, porque, né, não existe recurso infinito para você sustentar algo que não tem uso. E o teu corpo sabe muito bem disso, pô. Qualquer organismo sabe muito bem isso. Se não usa, não vai ficar. Só vai ficar o que tem uso, pô, porque custa. Custa energia, custa recurso bioquímico. E a gente não tem recurso infinito, porra. At the psychological level, pá. Tá bom. Vamos finalizar no contexto aqui, vai. All evolutionary analyses are context sensitive. It is context that determines whether a particular trait or action variant is adaptive and will be selected. No phenotypic features are always fitted to context, and since contexts change, none that are well suited now will be well suited forever. That means that applied psychologists need to carefully consider whether psychological changes are likely to be supported in the context in which they occur. Declawing may be fine for a house cat, but cruel for an outside cat. In the same way, behavioral repertories have to be fitted to the goals and needs of individuals. Attentional training or training noticing or labeling emotions. Other interventions attempt to alter pathological forms such as... Interessante, pô. Aqui...
Use it or lose it principle. Ah, tá bom. Emotional suppression, one may be struggling. Fechou. Fechou. Deixa eu ver como é que tá a musiquinha aqui. Beleza. Agora sim, eu deveria voltar para essa tela. Agora, somente agora. Mas não, eu tive que deixar mais da metade da live nessa tela. Olha que tristeza. Mas tudo bem, não tem problema. Faz parte, né? Faz parte. Mas agora também eu vou finalizar a live nessa tela aqui. Porque a gente passou muito tempo nessa tela e agora eu quero passar mais tempo nessa tela. É isso. Na próxima eu vou prestar mais atenção para esse erro não ocorrer. Ou pelo menos vou tentar, né? Quem não arrisca não petisca. Travamos o lo-fi. E no geral, por mais que tenha dado esse errinho na live, eu achei que rendeu bem. A gente quase terminou o artigo. A gente está praticamente no finalzinho. Provavelmente semana que vem, provavelmente mesmo a gente termina o artigo e não só termina o artigo, como faz as anotações finais, que eu acho que vai dar uma quantidade legal ainda de anotações. E é isso, né? Bom feriado aí pra vocês, pessoas. Hoje é feriado 7 de setembro. Bom descanso, ou bons estudos, ou bom trabalho. Enfim, bom final de semana e até mais.